Como usar a janela dos 20 minutos antes de dormir para se curar? Você já teve alguma dor, algum tipo de dor que você tomava medicação, que você foi para emergência, que você tomava anti-inflamatório e ao médico ele te prescrevia uma série de medicamentos e nada fazia essa dor passar? Pois é, eu passei por isso recentemente. Em fevereiro, eu tive uma lesão no sacro ilíaco devido a algumas complicações que eu tive na academia, fazendo exercícios com sobrecarga, e isso me fez ficar um tempinho sem conseguir agachar, nem mesmo me locomover como uma pessoa normal, com facilidade. Eu tive muitas dores, muitas dores. E o que me fez ficar curada não foram, infelizmente, não foram os medicamentos que os médicos passaram para mim. O que realmente me curou foi uma frase dita numa hora específica, um momento específico do meu dia. E quando eu fui na revisão, que eu levei meus exames, minha ressonância, contei para o médico: doutor, nenhum dos remédios que você me passou fez efeito. O que realmente me curou, o que realmente fez passar toda a dor que eu estava sentindo, foi a reprogramação mental, uma técnica específica da reprogramação mental que eu, como especialista de neurociência, apliquei em mim mesma. E aí sim, realmente a dor sumiu completamente. Voltei a caminhar normalmente, voltei a conseguir agachar. E o médico ele ficou encantado, procurou saber mais também sobre isso, porque ele estava gostando muito de estudar neurociência. E ele ficou bobo com a minha melhora em 7 dias. E foi assim, incrível. E eu não tô falando aqui para você não tomar a medicação que seu médico passou, tá? Não é isso. Mas o quanto você pode utilizar a neurociência complementando tudo isso ao seu favor para que você possa ter essa cura. Então já para tudo, porque o que eu tenho para te entregar aqui nesse vídeo é de extremo valor e já envia, compartilha esse vídeo aqui com aquela pessoa que você sabe que pode utilizar essas técnicas para se curar, para ajudar nessa recuperação de depressão, ansiedade, problemas físicos, doenças diversas. Então só envia esse vídeo. Eu sou Juliana Mendes, terapeuta vibracional e especialista em neurociência e comportamento humano, e nesse vídeo eu vou te mostrar como a mente humana ela é incrível e pode criar grandes coisas, inclusive pode criar sua própria cura, usando a neurociência, usando técnicas que fazem toda uma mudança, até mesmo a nível do seu DNA. A mente e o corpo ainda se comunicam de um jeito que a medicina convencional ela está aprendendo, engateando ali, para aprender como é que isso funciona, para acompanhar tudo isso. Hoje eu vou te falar também sobre a cura física, espiritual, mental, como elas não são coisas separadas, elas estão interligadas e fazem toda a diferença quando você trata as três juntas e você não separa. Nesse vídeo você também vai entender por que afirmações do tipo eu sou saudável, por exemplo, muitas vezes não funcionam para o seu caso, porque o seu cérebro ele tem um senso crítico, que eu vou te explicar depois, e muitas vezes ele barra esse tipo de afirmação. Você está talvez sentindo tanta dor física que ele não consegue aceitar uma simples afirmação, eu sou saudável, eu sou saúde, como verdade. Então a gente vai aprender a fazer essa engenharia para burlar esse sisteminha que a gente tem que é tão crítico. Você vai entender também como o seu cérebro ele entra numa janela receptiva de cura. Essa janela existe e você vai aprender a aproveitar ela da forma certa. Mas antes disso, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Fevereiro, pós-carnaval, voltei para academia normalmente. Eu já treino há uns anos, tá? Então não foi nada, começou agora, tá fazendo tudo errado. Não, eu tenho consciência corporal, faço, faço acompanhamento, nutricionistas, há um tempinho já, então eu sei o que eu tava fazendo. E aí eu venho também de um histórico que eu estava fazendo muitas aulas de step, que é uma aula de um cardio intenso, que você tem descidas e subidas, e acabei desgastando ali aquela região do sacro ilíaco. E aí quando eu cheguei na academia, eu coloquei o colchonete no chão e eu fui fazer um alongamento. Na hora que eu fiz o alongamento, eu senti uma dor muito forte, diferente de tudo que eu já senti antes. Na hora eu estranhei, falei assim, deve ser porque passamos 4 dias parados, né, por conta do carnaval. E aí continuei no alongamento e eu tentei começar a fazer exercício e a dor só piorava, piorava. Senti que deu uma travada e aí não fiz muita coisa, voltei para casa e a dor continuava e a dor foi piorando. Aí eu ainda tentei, né, medicar,
sozinha em casa, de forma errada, óbvio. Tomei anti-inflamatório, remédio para dor e nada passava. Foi aí que a dor se tornou insuportável depois de uns 4 dias, uns 4 ou 5 dias, e eu fui para a emergência. Na emergência, fiz raio-x, não tinha nada na coluna, tomei medicação, injeção, anti-inflamatório, saí de lá com receita cheia de remédio para tomar, tomei todos os remédios, a dor até que passou no dia da emergência, porque eu tomei injeção, né, para poder passar, e aí deu uma aliviada, mas no outro dia, a mesma dor. E eu estava já ficando com a minha mobilidade toda travada, eu não estava conseguindo andar, agachar para pegar alguma coisa no chão, não estava conseguindo. Foi uma dor terrível, e algo que eu nunca passei antes. E aí eu fui, marquei um especialista, um ortopedista especialista em quadril, fui para esse ortopedista, fiz a ressonância magnética, fiz todos os exames, e aí ele me passou as medicações, continuei tomando medicação, me passou fisioterapia, nada, simplesmente nada fazia dor passar. E os dias passando e eu já estava preocupada, e eu queria voltar à minha rotina ativa, porque eu sempre fui uma pessoa ativa, faço atividade física sempre, então era algo que estava não só mexendo com o meu corpo, mas também com o meu psicológico. Apesar de eu ser terapeuta, nós todos somos seres humanos e temos nossas fraquezas. Então aquilo já estava mexendo também com o meu psicológico. Ficar tanto tempo com a minha mobilidade travada, não podendo ter a mesma rotina que eu tinha, que era uma rotina muito ativa. Então, eu pensei, né? Já que eu aplico essas técnicas para prosperidade, para o meu trabalho, técnicas que dão tão certo, por que eu não vou aplicar para a minha saúde? Né? E eu tive essa ideia de começar a aplicar para a minha saúde, e o resultado foi incrível. Em 7 dias, aplicando 7 dias, assim, religiosamente, todos os dias. De manhã, na minha janelinha, nessa janelinha da manhã, na janelinha da noite, que eu vou explicar para vocês. E durante também todo o dia, eu estava trabalhando essa técnica na minha mente. Quando eu marquei a minha revisão com o meu ortopedista, foi um dia que eu não estava mais sentindo nenhuma dor. Juro para vocês, nenhuma dor. Eu já estava me movimentando normalmente. Eu já estava agachando normalmente. Eu já não estava mais sentindo dor. E aí eu fui até o médico e ele me perguntou. Eu falei, doutor, sinceramente, nada que você me passou, nem mesmo a fisioterapia, fez melhorar. O que passou realmente foi a técnica que eu utilizei da neurociência, reprogramando a mente, no sentido específico para a minha saúde, foi que realmente teve efeito. E aí ele ficou todo bobo e todo interessado, porque ele também já estava estudando um pouco sobre neurociência, já tinha um interesse, um certo interesse. E ele explicou, pediu para eu explicar em detalhes o que eu tinha feito, eu expliquei para ele, ele adorou e falou: nossa, a neurociência realmente ela está avançando muito nesse sentido. E já tem muitos estudos que provam que quando a gente trabalha a nível mental, a gente consegue atuar a nível do nosso corpo físico, espiritual, mental. Então, só comecem a aplicar, a entender, a estudar e começar a aplicar essas técnicas na vida de vocês. E assim, só quem já viveu realmente uma dor crônica sabe o que ela faz com o corpo e com a mente. Não só o corpo, mas principalmente com a mente, a cabeça das pessoas, né? O que ela faz com a gente. Então, quando você aprende a dominar a sua mente, você aprende que tudo é escolha de pensamentos, escolha de sentimentos, escolha onde você vai direcionar a sua atenção. Quando você aprende isso, a usar de forma estratégica para o seu bem-estar, para a sua prosperidade, não tem como você ser mais infeliz. Você começa a ressignificar muita coisa, você começa a mudar a direção de muita coisa da sua vida. E isso não é motivacional, é neurociência. O seu cérebro, ele responde a imagens mentais carregadas de emoção da mesma forma que ele responde a eventos reais. Ele não sabe distinguir bem o que é real do que é imaginário. Se for carregado de emoção, grava essa palavra, emoção, ele não vai distinguir e ele vai criar, ele vai começar a agir como se aquilo realmente fosse real. Ele vai começar a guardar aquilo. E é assim que acontece a reprogramação. Estudos de neuroimagem mostram que quando você realiza um movimento com a mesma intensidade,
com a mesma, realmente com o mesmo, como se você fosse se movimentar da forma real, o seu cérebro ele vai ativar os mesmos lugares de como se você estivesse realmente realizando essa atividade, realizando essa prática. É assim que, por exemplo, os atletas olímpicos de alta performance, eles realizam, por exemplo, ensaio mental, que é uma técnica da neurociência, onde eles realmente ensaiam mentalmente sem precisar sair do lugar, e é por isso que eles têm alta performance, trazem medalhas para o Brasil, para os outros países, os outros atletas também dos outros países levam suas medalhas, conquistam, porque eles fazem esse ensaio mental, eles têm essa prática diariamente de ensaiar, mesmo sem precisar estar em campo, por exemplo, sem precisar estar com a bola, sem precisar estar nadando, sem precisar estar voando. O seu corpo, ele cura na direção que a sua mente aponta. E o que eu canso de ouvir lá na rede do TikTok. Ah, Ju, eu fiz afirmações positivas, mas nada deu certo, nada funcionou. Olha só, por que sua mente não muda? Às vezes não muda, depende da pessoa. Quando você fala eu sou saudável, por exemplo. Quando você fala eu sou saudável, mas você está com dor, está com limitações, está com um diagnóstico em mãos de um médico, você não vai acreditar que está saudável. Sua mente ela tem um senso crítico. Ela vai ter evidências que você não está saudável, então ela não vai aceitar aquilo. A neurociência chama de crítico interno, que você tem aí e que ele atua de forma automática e subconsciente. Ele vai fazer uma varredura aí, vai pesquisar se você realmente você tá saudável ou você não tá. Então ele tá vendo que você tá com dor, que você não tá com a energia boa por conta da dor, que ninguém fica com energia boa sentindo dor. Ele vai analisar todas as coisas e ele vai dizer: não, ela não tá saudável. Então ele não vai acreditar. E aí, o que, que você precisa fazer? Uma mudança. Olha a estratégia. Você precisa fazer um redirecionamento. Então, muitas vezes você está aí fazendo afirmações positivas todos os dias, mas você não acredita. E não é por falta de fé, não, no processo e tal. Não é por falta de disciplina, de fazer mais ou fazer menos, mas é por conta desse crítico mesmo que ele não aceita essa informação como verdade, tá? Se ele não aceita essa informação como verdade, vai ser um trabalho jogado fora, um trabalho que não está funcionando para você. É como se essa afirmação ela tivesse em conflito com a real situação, com a situação atual do seu corpo, que é não estar saudável. E agora pega essa virada, pega a chave da coisa. O segredo é, ao invés de você fazer uma afirmação que não está acontecendo, que não é real, é você transformar isso em um processo que o seu crítico ele não vai julgar, porque ele aceita processo. Você pode estar no início desse processo, no meio ou no fim. Então você vai transformar o eu sou saudável em um processo, e foi isso que eu fiz. Olha só a diferença de falar eu sou saudável para neste momento todas as células do meu corpo estão sendo curadas, o meu DNA está sendo reparado, todos os meus hormônios, glândulas, órgãos trabalham em perfeita saúde e harmonia. Percebe a diferença? Não é uma declaração de estado, é uma declaração que eu estou num processo presente. Então o meu crítico ele já vai aceitar aquilo. Então o seu cérebro ele pode questionar um resultado, mas ele não pode questionar um processo. Então muitas pessoas fazem afirmações nos momentos errados e depois conclui que não funciona. Existe uma janela neurológica, tá, comprovada cientificamente em estudos de neuroplasticidade do cérebro, que comprova que esse momento é a janelinha que eu falei no início do vídeo, a janela ideal para você reprogramar sua mente, para você acessar o seu subconsciente, é o momento que o seu subconsciente ele fica mais receptivo para receber informações como verdade. Nesse momento, né, onde o seu cérebro ele está numa frequência chamada de estado teta, que é ali entre a vigília e o sono, e é justamente por isso que você fica mais receptiva, né, a receber as informações do que você vai colocar ali para ser reprogramado. Coloca assim como se fosse o horário nobre do seu sistema nervoso. Só com o que eu já te entreguei até aqui, que pode trazer a sua cura, já é motivo suficiente para você se inscrever aqui no canal
e ativar o sininho, porque eu sempre trago reprogramação mental completa para você ouvir justamente durante essa janelinha aí, do nosso subconsciente. Eu trago sempre conteúdos, técnicas para que você possa aplicar, ter melhor qualidade de vida, prosperar. Então se inscreve se você quer companhia nessa jornada. E agora que você já entende como a janela teta funciona e por que a estrutura da frase importa, eu vou te mostrar o que está por baixo de tudo isso. Existe uma razão por qual essa técnica funciona além da neurologia. E ela tem a ver com algo que a ciência ela está começando a confirmar, mas que as tradições de cura já sabiam disso há muito tempo. O seu corpo, ele tem inteligência própria. Isso não é metáfora não, tá? É biologia. Cada célula, sinapses, elas se comunicam entre si. Cada célula do seu corpo se comunica com a outra através de sinais químicos e elétricos, campos eletromagnéticos. O coração, por exemplo, ele gera um campo eletromagnético que era 60 vezes maior que o campo do nosso cérebro. E o que é que isso significa? Significa que tudo que você sussurra para você mesma, que você fala, que você pensa, que você sente, tá ali ó, o tempo todo sendo enviado de um lugar para o outro do seu corpo. E por tudo estar interligado e se comunicando dentro do seu corpo, justamente vai influenciar esse campo bioquímico, vai influenciar na sua cura ou não cura, né? No caso, se você profere e pensa palavras, por exemplo, de autocrítica para si mesma, e você afirma coisas negativas, você vai estar criando todo um campo eletromagnético que vai estar criando mais disso na sua vida. Por isso que quando eu estava com dor, que eu comecei a fazer essa afirmação do meu processo e comecei a me imaginar curada, o que eu estaria fazendo hoje se eu estivesse curada? Então comecei a me imaginar fazendo novamente agachamento, fazendo exercício, fazendo várias coisas, e enquanto eu falava essa frase, então toda a bioquímica foi mudada nesse momento. Todas as minhas células trabalharam em harmonia para que eu estivesse curada. Então eu estava enviando uma instrução para o meu sistema nervoso autônomo, que regula ali a inflamação, para o meu sistema imunológico, que regula o reparo dos tecidos. Eu estava enviando instrução para o eixo neuroendócrino, para que pudesse me ajudar na reparação de todo o meu tecido articular. Então, isso tudo foi feito através da simples prática de reprogramação mental, de enviar os comandos certos, instruções certas para as minhas células e, ao mesmo tempo, estar me imaginando fazendo um ensaio mental de como seria se eu já estivesse curada. Não é fé cega, é fisiologia. Se você vai colocar em prática, depois deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu quero saber qual o problema que você teve, o que você fez, tá? Vem aqui, volta aqui, deixa o seu feedback que é pra gente saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, assista esse daqui, vou deixar aqui na tela, que é uma reprogramação completa, reprogramação mental completa para você assistir, para você escutar antes de dormir. Usar essa janelinha aí antes do sono, para que você possa reprogramar a sua mente, usar esse momento de forma intencional. Agora eu quero saber a sua opinião sobre algo que divide muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal e mental. Eu quero saber de você. E aí, você acha o quê? Cura espiritual atua realmente na saúde física, na cura física, ou é só placebo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber. O que você leva desse vídeo é simples e poderoso. A sua mente, ela tá o tempo todo produzindo, e o seu corpo, ele vai ser uma consequência da sua mente, dos seus pensamentos, do que você alimenta na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, cuide muito bem do que você coloca na sua mente, dos pensamentos que você nutre, porque tudo isso você cria a saúde das suas células, do seu corpo. Então, use isso de forma intencional para a sua saúde, para a sua felicidade, para a sua prosperidade.